composto por 5 empresas especializadas em arquitetura, design, engenharia e consultoria imobiliária, o Grupo OpenBook é hoje um grupo multidisciplinar de referência, oferecendo uma experiência integrada e personalizada. Com 18 anos de mercado, 100 colaboradores e uma forte presença em Portugal e no estrangeiro, a OpenBook combina criatividade, rigor técnico e inovação para entregar projetos que redefinem espaços e criam impacto positivo. Recebemos no Passo A2 um dos sócios fundadores, Rodrigo Sampaio. Ora viva! Passo A2 na AlphaLink é sinónimo de vamos conversar. Tipicamente uma conversa descontraída, mas normalmente à volta de temas interessantes sobre a nossa indústria. Hoje vou conversar com o Rodrigo Sampaio, da OpenBook. A nossa conversa vai andar muito à volta do que é gerir a arquitetura enquanto negócio, enquanto uma empresa da arquitetura. Portanto, a arquitetura enquanto atividade empresarial, melhor dizendo. Rodrigo, muito bem-vindo ao Passo A2. Obrigado por teres aceitado este convite, estar aqui connosco. Então, começando, se calhar um pouco pela tua história. O que é que te trouxe a arquitetura e como é que depois nasceu o OpenBook e por aí fora? Eu diria que a arquitetura é assim, eu não tenho nenhum histórico familiar de arquitetura. A minha família é muito virada, muito militares e engenheiros. Nenhum deles não há nenhum arquiteto. No entanto, eu fiz o meu liceu sempre com uma tendência para a arquitetura, embora depois fui levado por algumas influências familiares para a engenharia e acabei por entrar para o técnico, onde fiz 3 anos de engenharia eletrotécnica. E depois, ao fim do 3º ano de engenharia eletrotécnica... de engenharia eletrotécnica. Imagina. Muito oportuno, já agora, porque hoje estamos a gravar no dia 30 de abril de 2025 e, portanto, a eletrotecnia está em destaque depois do apagão de há 2 dias, mas presumo que não tenhas nada a ver com isso. Exato. Adiante, desculpa. Não, fiz no fundo as cadeiras de matemáticas todas e quando entrei de facto na eletrotecnia pesada, disse, quer dizer, que aí na real o que é que eu estou aqui a fazer? E recandidatei-me e entrei outra vez para o 1º ano da faculdade de arquitetura, assim, em 1988. Nessa altura eu já tinha 21 anos e eu não tenho muito perfil de andar a viver à conta dos meus pais, nunca tive, e portanto decidi que tinha que começar a trabalhar, não ia esperar até aos 26 anos para começar a trabalhar. Certo. E portanto decidi começar a trabalhar e comecei a trabalhar no 1º ano e fiz o curso todo a trabalhar a tempo inteiro. Portanto, trabalhar em arquitetura. Sim. Ao fim de 2 anos estava como arquiteto já, embora fosse estagiário, mas estava como arquiteto júnior. E entretanto no 4º ano da faculdade percebi rapidamente que eu não tinha muito feitio para ser empregado e portanto montei a primeiro gabinete que eu tive com um dos meus atuais sócios, que é o João Cortes, e que tivemos um gabinete durante 17 anos. Nesse ano também, no 4º ano da faculdade, casei e logo a seguir tive a minha primeira filha e portanto ainda estava na faculdade, já era casado e pai. Com uma empresa. E com uma empresa. Ia trabalhar a tempo inteiro no outro gabinete. E depois, no 5º ano, decidi de facto abandonar trabalhar noutro sítio e dedicar-me a tempo inteiro ao meu negócio, digamos assim. Portanto, ao fim de 1 ano e tu acabadinho de acabar o curso, digamos assim, já tinhas um ateliê que te sustentava de alguma maneira, ou seja, com atividade suficiente para manter, pelo menos... Com dificuldade, como é óbvio, com dificuldade. Sim, tivemos uma sorte de uma coisa, porque o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, o Nuno Cruz Abcacis, que arranjou-nos um primeiro projeto, que foi assim um bocadinho à alavanca, e que foi a Fundação Cidade de Lisboa, mas isto estamos a falar em 1991, portanto, foi o primeiro projeto da minha carreira como independente. Eu entrar no técnico. Exatamente. Em civil. Mas sim, de facto é assim, eu quando larguei o gabinete onde estava a trabalhar e comecei a trabalhar a tempo inteiro, como eu digo, já estava casado, já tinha uma filha e passei a ganhar metade, portanto, ou seja, isto foi um sacrifício grande, e metade de pouco é muito pouco, portanto, ou seja, e portanto foi alguma coisa que de facto foi estratégico da minha vida foi uma decisão estratégica que eu tomei com a minha mulher e que de facto foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, quer dizer, de facto a pessoa começa a fazer uma carreira cedo
como independente e está a investir na sua própria carreira. Desde aí que sempre foste dono, sócio da tua empresa. Portanto, Desde aí. Não voltaste a ter um emprego. Nunca. A minha história, eu tive durante 17 anos um gabinete de arquitetura, um ateliê de arquitetura banal. Éramos um gabinete médio, tínhamos 25, 30 arquitetos. Eu acho que nunca chegámos a ter mais do que 30, mas era alguma dimensão já. Mas em 2007 percebemos que houve um desentendimento com um terceiro sócio que nós tínhamos e que achámos que estava na altura de sair e montar. Entendemos, eu e o João, que havia uma oportunidade de fazermos, de profissionalizarmos o negócio numa atividade que é muito pouco profissional. Ou seja, em Portugal, a esmagadora maioria dos gabinetes de arquitetura, como eu digo, são mercearias de arquitetura, quer dizer, ou seja, tem uma contabilidade, não tem qualquer gestão e tem uma contabilidade de somar e de subtrair. Pois, e, portanto, já lá vamos, que vai ser o tema forte da nossa conversa, o que é isto da gestão empresarial da arquitetura. E, portanto, estamos a falar da Open Book, nasceu em 2007. Isso. Foi mais ou menos quando nos conhecemos profissionalmente, já nos tínhamos cruzado antes, que foi na altura, estava eu a contratar um gabinete de arquitetura para a Cisco. Exatamente. Para a Cisco. E que não me contrataste, lamentavelmente. Que não foram os selecionados. Faz parte da vida. Mas foi um bom primeiro encontro, diria eu, auspicioso. E portanto, 2007 nasce a Open Book e de 2007 até hoje, quer dizer, no meio disso tudo, sabemos que existe ali um 2011, 12, 10, não sei bem quando é que vos bateu com mais força, mas existiu ali um buraco forte. Como é que foi, assim, em linhas muito gerais, estes quando 20 anos? Quando nós arrancámos a Open Book em 2007, era eu e o João, como sócios fundadores, e 4 arquitetos, que era uma equipazinha pequenina que nós trouxemos do outro escritório que nós tivemos. Ao fim de 6 meses éramos 30 e tal pessoas. Portanto, ou seja, a empresa cresceu, nós tínhamos um prestígio grande pessoal, algum prestígio, não digo grande, mas tínhamos um prestígio pessoal, o que de facto tínhamos também uma altura, tínhamos 40 anos na altura, portanto também já não éramos uns imberbes, digamos assim, na atividade. E, portanto, arrancámos com várias opções estratégicas que de facto se vieram a demonstrar de sucesso da atividade. Em primeiro lugar, um mês depois da atividade, de nós montarmos a empresa, o Pedro Pires, nosso sócio financeiro, entrou para a empresa. Foi uma circunstancial, que não é muito importante contar aqui, mas que é um gestor, tinha acabado de vender a empresa dele e achámos que era interessante e convidámo-lo. Que fez toda a diferença, porque de facto veio-nos dar aquilo que nós entendíamos que era necessário ter numa empresa, que era uma gestão profissional. E por outro lado, houve uma das decisões estratégicas mais evidentes do sucesso da empresa foi nós começarmos da data zero como um escritório 100% BIM. Ou seja, nós trouxemos a equipa de BIM do outro escritório que nós tínhamos e arrancámos da data zero, a dizer, não há AutoCAD, não há planos 2D, é tudo em BIM e, portanto, foi desde o início, desde a data zero, o que nos facilitou muito. Claramente, como imagem de marca forte, pois eu lembro, eu aprendi o que era o Revit e o BIM convosco em trabalhos que fizemos, porque de facto não se falava, não se falava tanto, ou falava-se pouco. A Open Book, a ideia que tem da Open Book é que de alguma maneira cresceu fortissimamente não é um nicho, porque não é tão pequeno como isso, numa área do mercado, os fit-outs de escritórios, em que entraram de uma maneira fortíssima, que dá-me ideia que a dada altura vocês devem ter feito, não sei, uma percentagem enorme de tudo o que são escritórios corporativos em Portugal. Esse crescimento, ou seja, isso foi uma decisão deliberada, o apostar nesse setor para arranque da empresa. Sei que hoje são muito mais do que isso, já lá vamos, mas foi uma decisão deliberada ou foi algo que aconteceu? Foi uma decisão deliberada. Aliás, o nome Open Book vem dessa decisão deliberada, ou seja, nós quando montámos a empresa, o Open Book, como quem está na indústria das obras sabe o que é uma obra em Open Book, é uma obra em que há um fee, há uma margem sobre as contratações e, portanto, há uma liberdade dessas contratações e o empreiteiro geral cobra uma margem sobre as contratações. Estou a ensinar o Padre Nosso ao Padre, mas pronto.
Mas o que é um facto é que quando nós montámos a OpenBook, a nossa ideia era exatamente criar aqui uma empresa de design and build com alguma robustez, o que nos permitiu, de facto, criar... o nome surge daí. Sim. E, portanto, ou seja, foi completamente deliberado. Já agora falo aqui uma coisa que é importante também. Nós trabalhávamos muito, já intimamente, dentro do outro escritório que nós tínhamos, uma relação muito próxima com o nosso quarto sócio, que é o Paulo Gervel, que era uma pessoa com um prestígio muito grande na área corporativa, com uma experiência muito grande na área corporativa, que era nosso parceiro externo e entrou para a OpenBook como sócio um ano e meio depois da empresa ter crescido. No final, penso eu que no verão de 2008. E, portanto, ou seja, foi completamente deliberado, de facto. Entendemos porquê esta decisão. É que, de facto, os escritórios, o corporate design, além de ter um expertise muito próprio, e nós, de facto, fomos adquirindo essa expertise ao longo dos anos, tem uma vantagem muito grande em termos de produção. São negócios muito rápidos, são negócios que não têm licenciamento na maioria dos processos, são projetos que dão uma destreza muito grande na parte criativa, ou seja... Eu, enquanto faço uma casa e estou 3 anos agarrado a uma casa, eu faço em 3 anos, se calhar faço 20 escritórios. Sim. E, portanto, os arquitetos passam por inúmeras experiências criativas e de soluções, porque, no fundo, a arquitetura acaba por ser sempre a mesma coisa. Quer dizer, a arquitetura é uma relação de formas, de espaços, de luz, de cor, de texturas. Portanto, isso aí, os escritórios vão, de facto, alavancar brutalmente a expertise dos nossos colaboradores. E que, por outro lado, além de ser negócios, tem um cash flow muito rápido. Portanto, eu se calhar em 6 meses faço um escritório com 3 ou 4 mil metros quadrados e eu em 3 ou 4 anos demoro a fazer uma casa com 600 metros quadrados. Portanto, ou seja, há uma decisão estratégica sob o ponto de vista comercial, por um lado, sob o ponto de vista intelectual, por outro, e sob o ponto de vista técnico também, porque de facto são áreas de negócio que têm uma expertise muito própria, ou seja, as carpintarias, as serralharias, as divisórias, são tudo coisas que têm uma aceleração muito grande nos escritórios e que se calhar têm alguma simplificação também em termos de pormenorização que aceleram todo o processo, sim, basicamente. Pois, porque os escritórios são claramente são cada vez mais sofisticados. Hoje em dia desenham os escritórios quase como se desenham hotéis, digo eu muitas vezes. Então, 2008, temos uma OpenBook já com uma equipa de cerca de 30 pessoas, já claramente com os 2 pés no chão, digamos assim, com uma aposta forte num setor específico do mundo dos fit-outs de escritórios. Avançamos 15 ou 20 anos, aos dias de hoje, praticamente 20 anos, e vemos uma coisa, completamente diferente, naturalmente. O que é hoje a OpenBook? A OpenBook neste momento é um grupo de empresas, basicamente. Ou seja, o que é? É um grupo de empresas, nós gostamos de chamar empresas que atuam na área do real estate. Obviamente que o peso pesado ainda continua a ser a OpenBook Architecture. Neste momento, a segunda empresa do grupo, que é o maior protagonismo, é a OpenBook Studio, que é uma empresa de arquitetura também, sim, mas muito virada para o interior design, para o hospitality e para high-end residential. Portanto, ou seja, é uma empresa que faz hotelaria e faz residências, sim, de luxo. Neste momento é uma empresa que posso dizer que tem cerca de 18 pessoas já a trabalhar e está a ter um crescimento, neste momento sim, de verdadeiramente já sólido e um crescimento exponencial, digamos assim. As outras empresas do grupo, que é a OpenBook Real Estate, que é uma consultora muito virada para capital markets e para estruturação de operações, é uma espécie de um spin-off de uma atividade que nós já fazíamos ao longo dos anos, como fizemos, por exemplo, com a Vieira de Almeida, com a Abreu Advogados, com a Miniclip, com a PHC Software, em que nós, no fundo, estruturámos o negócio de uma ponta à outra e, basicamente, essa atividade precisava de ter um chapéu novo e então surgiu a oportunidade de nós convidarmos o nosso sócio dessa área, que é o Tiago Falcão, para, de facto, desenvolver, fazer um spin-off dessa atividade e desenvolver de uma forma independente. A OpenBook Design está a ter neste momento uma grande alteração, um boost, vai levar um boost nos próximos meses, que ainda é um bocadinho de segredo dos deuses, e a quinta empresa é a OpenBook Engineering, que é uma empresa, uma pequeniníssima construtora de fit-out. Porquê? Qual é a razão de ser dessa empresa? Nós somos claramente uma referência na área do corporate design, como tu falaste desde o início. O que acontece é que essa empresa, nós temos muitos clientes que vêm ter connosco, que tiveram na Microsoft, tiveram na Vieira de Almeida, tiveram na Deloitte, na KPMG, na McKinsey.
Mas quem é que fez os escritórios foi o Open Book, eu quero que o meu escritório seja feito para o Open Book. E depois estamos a falar de escritórios de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, ou seja, se nos escritórios, quando estamos a fazer uma caixa geral de depósitos com 32 mil metros quadrados, ou um BNP Paribas com 40 mil metros quadrados, ou um novo banco que acabámos de fazer convosco com 30 mil metros quadrados também, quer dizer, nós pegarmos num projeto de 400 metros quadrados, a única maneira de ganhar rentabilidade e de conseguir de buscar a rentabilidade que um projeto desses necessita é fazermos um design and build, ou seja, nós fazemos a gestão das subempreitadas, fazemos um controle do budget e fazemos um full deliverable, digamos assim. A engineering vai buscar um bocadinho as raízes do que foi o Open Book, do design and build, do Open Book verdadeiramente e por aí fora. Exatamente, sendo que obviamente que a engineering à data de hoje é, como eu digo, é uma empresa muito pequena. O que tem, acima de tudo, não tem área comercial. A área comercial é vendida, é feita pela arquitetura. Portanto, ou seja, o grupo todo se alavanca, ou melhor, alavancam-se mutuamente umas às outras, mas tudo sempre na área de arquitetura, design, construção, digamos assim. Portanto, não há aqui uma intenção de sair do setor e abrir uma loja de sapatos ou uma coisa assim do género. Claramente há aqui o know-how da indústria muito específico. Hoje, em termos de grupo, quantas almas trabalham na Open Book, mais ou menos? É assim, neste momento, falando aqui um bocadinho antes, como é que o grupo está estruturado? Nós, no fundo, temos uma holding, chamada OBKI, temos 5 empresas-mãe, como eu já falei. Debaixo da real estate temos uma empresa de business development, que é a Open Book Middle East, criada agora em janeiro, onde temos um colaborador destacado no Dubai. E temos uma empresa muito instrumental, mas que está a crescer, que é a Independent Blue Brokers, que é uma empresa de mediação imobiliária que surge um bocadinho da necessidade de nós temos alguma gestão de portfólios para alguns clientes nossos e de repente é preciso recolocar alguns imóveis no mercado, e então criámos essa empresa, que já tem neste momento 6 consultores e portanto é uma empresa que também está com um forte crescimento. Dentro da empresa do grupo Open Book, digamos assim, estruturalmente somos à volta de 100 pessoas neste momento. Estamos a crescer, acabamos de contratar mais 6 ou 7, portanto eu acho que nós vamos atingir as 110 pessoas até ao final do ano, estou convencido. Pois é um crescimento realmente fortíssimo nos últimos anos, mas eu tenho acompanhado de perto e portanto... Não, é um crescimento muito grande. É um crescimento que assenta muito no profissionalismo da atividade e no retorno que esse profissionalismo, que o mercado reconhece ao profissionalismo. Portanto, eu diria claramente a Open Book, um grupo fortíssimo no setor da construção, a arquitetura, como é óbvio, sendo a raiz e sendo a pièce da resistência do grupo, com muita força e, portanto, se dúvidas houvesse, não há dúvida que és a pessoa certa para se falar da arquitetura enquanto atividade empresarial. Claramente estamos a falar de um grupo com tudo o que isso tem. Desde que preparámos um bocadinho e que lançaste este tema, de facto, de arquitetura enquanto atividade empresarial, confesso logo à partida que penso imenso sobre a gestão de projeto enquanto atividade empresarial, não me tenho dedicado tanto a pensar na arquitetura enquanto atividade empresarial, o que é que isso implica, naturalmente. Mas a primeira coisa que me veio à mente quando começo a pensar neste tema é... Há aqui quase, não vou dizer uma contradição, mas um dilema, que é, nós temos atividade empresarial, uma empresa quase que por definição não pode depender de ninguém, não é? Porque senão não é bem uma empresa, é uma atividade à volta de uma pessoa. Portanto, uma empresa não pode depender de ninguém, ou melhor, depende de toda a gente que lá trabalha, mas não depende de ninguém em específico. Portanto, se trocarmos alguém na empresa, por seja qual for a razão, as empresas vivem para lá das pessoas. Por outro lado, a arquitetura é uma coisa que todos associamos, ou tende-se a associar muito a um nome e apelido, a um autor. Ou seja, a arquitetura é uma obra de autor, que tem uma assinatura, ou tendemos a achar que seja isto. E, portanto, temos a atividade empresarial que não depende das pessoas, a arquitetura que tipicamente tem um nome e apelido. Como é que se conseguem casar estas duas coisas e transformar isto numa empresa? Fazer... Eu diria que eu acho que há 2 tipos de arquitetos. Há 2 tipos de gabinetes de arquitetura, digamos assim. Há o gabinete de autor e há o gabinete de empresa. É assim, eu não concordo, nós nunca concordámos, nós na nossa gestão nunca concordámos muito, não é a nossa visão, não discordo, quer dizer, não critico quem tem essa visão, simplesmente não é a nossa visão. Nós entendemos que a arquitetura é um trabalho de equipa e a prova, mesmo os grandes gabinetes de arquitetura que são unipessoais, digamos assim, que tem uma pessoa à frente do gabinete,
de repente tem uma equipa de 30 ou 40 pessoas por trás para conseguir produzir aquilo que esse arquiteto supostamente idealiza, digamos assim. Eu não vou questionar qual é a intervenção de um arquiteto de autor na sua atividade. A nossa visão é que, de facto, um bom projeto é um projeto de equipa e há contributos a todos os níveis. E, portanto, sendo um projeto de equipa, achamos que é mais justo, digamos assim, para a equipa que a marca seja independente do nome dos sócios. Isso para nós é evidente desde a data zero, até é evidente desde o outro gabinete que nós tínhamos. Nós não tínhamos, embora o outro era um bocadinho, tinha algumas siglas que tinha a ver com os nossos nomes. É obviamente que há grandes gabinetes que têm o nome das pessoas, como a Gensler, quer dizer, ser a Sr. Gensler. Portanto, ou seja, a Deloitte em si era o Sr. Deloitte, quer dizer, portanto, ou seja, a McKinsey era claramente o Sr. McKinsey. Portanto, penso eu, quer dizer, nunca estudei a história deles. Portanto, ou seja, os nomes também fazem as marcas. Portanto, sim, a dada altura transforma-se numa marca. Transforma-se numa marca, portanto, ou seja, no nosso ponto de vista entendemos que é mais interessante termos uma marca que viva por si e do que ter propriamente do que estar associado aos nossos nomes. Portanto, o que acontece? Acho que, de facto, a maneira como uma empresa se diferencia, de facto, é sendo uma marca independente de quem a dirige. Obviamente que este descolamento não é um processo fácil, porque, de facto, quer dizer, durante muitos anos, todo o trabalho que vinha para a OpenBook vinha pelo nosso nome pessoal, pelos nossos conhecimentos pessoais, pela nossa network pessoal, e, portanto, naturalmente que há aqui uma tentativa grande de gestão, de descolar esse nome. Daí o nosso investimento grande também na divulgação da empresa em canais que são independentes dos nossos nomes, como todos os canais de LinkedIn, o próprio website, os Instagrams. Enquanto marca OpenBook. Enquanto marca, exatamente. É engraçado pensar que todo esse trabalho neste momento, o que se traduz neste momento, de facto, é que a esmagadora maioria do trabalho que nós temos neste momento é pelo nome da marca e não é pelo nosso nome. Sim, quer dizer, sim. Obviamente, quer dizer, o que nós costumamos dizer, nós estamos com uma idade em que, e temos um histórico que é natural, que conhecemos muita gente em muito sítio, portanto, eu costumo dizer, estou a 2 telefonemas de chegar a quem quer que seja, quer dizer, portanto, eu preciso chegar a qualquer administração de um banco, eu faço um telefonema, no segundo telefonema estou a falar com o administrador que eu quero falar. Portanto, e aí, obviamente, que o traquejo que a nossa atividade nos dá, sim, claro, abre-nos canais, quer dizer... é diferente quando tínhamos 30 anos em que, quer dizer, para já não tínhamos ninguém conhecido em cargos de chefia, e neste momento, de facto, começamos a ter pessoas a começarem-se a reformar, amigos nossos que estão-se a começar a reformar desses casos de chefia. Mas para todos os efeitos, quer dizer, é assim, a experiência que eu tenho também é que é raro ter um administrador de alguma empresa que aposta numa empresa que não tenha a credibilidade que ele próprio adquiriu, portanto, mas enfim, em termos aquilo que de facto a empresa vale, a empresa começa a valer quando é independente dos sócios. Isso é um desafio grande, e é um desafio grande em termos de gerações, em termos de passagem de pasta, porque de facto, quer dizer, é assim, nós montámos a empresa há 18 anos, parece que foi ontem, e daqui a 18 anos eu se calhar já não tenho idade para trabalhar, quer dizer, assim, daqui a 18 anos já tenho 76 anos e portanto já começo a ter uma idade em que eu gostaria de continuar a trabalhar, mas devo confessar que gostava de trabalhar para aí 20% do que trabalho hoje, mas pronto. E então, uma equipa desse tamanho a produzir projetos de arquitetura, como é que quais são os desafios de gestão disto? Quais são os desafios em termos por um lado, de marca, de ter aqui alguma consistência para fora, de conseguir produzir trabalho que se reconheça e que se associe a essa marca? E imagino que também haja desafios tremendos em termos de eficiência de processos, quer dizer, quanto mais gente temos, naturalmente, conseguir ter uma forma de funcionar bem otimizada há de ser um desafio. Como é que têm trabalhado isso? Assim, eu acho que começa como é que se orçamenta um projeto, não é? Ou seja, porque é assim, eu quando comecei a trabalhar em 88, 89, havia a tabela de honorários do Ministério das Obras Públicas, em que a pessoa chegava lá,
começou a tabela, além de estar mal construída, ou melhor, não estava mal construída, além de estar a ser mal aplicada, quem a aplica atualmente não sabe aplicar, porque há um coeficiente de aplicação que é o coeficiente de correção monetária, que as pessoas continuam a apresentar tabelas de honorários como se estivessem há 20 anos atrás. Sim. E as pessoas dizem, mas é regressiva, ou seja, quanto maior é a obra, há uma percentagem, mas a percentagem é cada vez menor. Ou seja, o que acontece é que se eu aplicasse a tabela de honorários, os meus honorários são 30 ou 40% mais baratos do que eram em 86, portanto há 40 anos atrás. Mas pronto, ou seja, a tabela de honorários é um processo que é ilegal, inclusivamente, porque nivela preços e a Comunidade Europeia não permite que haja nivelamento de preços. Portanto, a maneira como se orçamenta, de facto, é que quanto é que custa verdadeiramente fazer um projeto? Ou seja, é preciso prever muito bem, planear muito bem para perceber quanto é que custa fazer um projeto. E a partir do momento em que eu sei quanto é que me custa fazer um projeto, eu posso me enganar por definição de projeto, quer dizer, eu estou a projetar determinadas necessidades que no final do dia pode correr mal, e às vezes corre, não vou negar, corre bastantes vezes mal. Eu não estou a dizer que corre pessimamente, porque senão estávamos falidos, e não estamos, pelo contrário. Mas nós temos muitos projetos que no final do dia estamos a consumir mais 10 ou 15% dos recursos que tínhamos expectado corrigir. Mas, ou seja, o que é importante de facto em termos da gestão da própria produção, em primeiro lugar é saber orçamentar bem, ou seja, em segundo lugar tomar uma decisão para quando o mercado nos puxa para baixo, nós temos assim, é estratégico este negócio e interessa-nos mesmo a perder dinheiro fazê-lo porque nos interessa criar protagonismo numa determinada área onde temos menos protagonismo, ou por simplesmente não nos interessa avançar com esse projeto porque vamos perder dinheiro e sinceramente já não precisamos de financiar a nossa atividade comercial com portfólio. Portanto, essa é uma primeira decisão. Segundo, é assim, a partir do momento em que eu orçamento, eu tenho que cumprir aquilo que orçamentei. E aí os processos, de facto, entram de uma forma muito assertiva. Há uma regra base, é que não se consegue controlar o que não se mede, portanto é importante medir o que se faz. Ou seja, se eu medir o que se faz, eu consigo rapidamente perceber se eu estou on track ou estou completamente fora de pista. Por medir, estamos a falar de ter a noção em tempo real ou quase real das horas que estão a ser consumidas em determinado projeto, quem é que está a trabalhar o quê, o que é que falta para terminar e por aí fora? Exatamente. Ou seja, o que acontece é que a maneira como nós trabalhamos, nós, como se costuma dizer, cortamos o poio às fatias. Ou seja, nós pegamos num planeamento macro do projeto, dividimos pelas fases. Nós atualmente, por questões também, porque temos muitos clientes internacionais, trabalhamos muito de acordo com o faseamento do RIBA, ou seja, trabalhamos muito com o Preparation and Briefing, com o Concept Design, com o Design Development, Construction Documents e Construction Works. Na prática é o estudo prévio, o projeto de execução por aí fora, só com um nome mais internacional. Mas o que acontece é que quando nós, por exemplo, começamos um Concept Design, nós dividimos o próprio Concept Design numa metodologia de sprints. Ou seja, e o que é que isto obriga? Obriga-nos a uma coisa, que é, quando eu de repente penso que tenho um Concept Design para desenvolver em 6 semanas e eu fecho sprints de 2, obriga-me aqui a uma gestão dos deliverables muito assertiva, porque senão eu chego ao fim das 2 semanas e não tenho nada para apresentar ao cliente. Ou seja, eu tenho que planear, isto obriga-me a planear de uma forma muito assertiva o que é que eu daqui a 2 semanas vou apresentar ao cliente para o cliente me validar. Este tema da validação é outro tema muito importante, porque é assim, o que acontece é que nós sabemos, na arquitetura, costuma ser aquela frase muito famosa de arquiteto médico e louco, todos nós temos um pouco, toda a gente opina sobre estás doito a cabeça, devias tomar, ou doito não sei o que devias fazer, mas toda a gente dizia, nós confrontamos regularmente com pessoas de todas as áreas, eu tive para ser arquiteto, eu tive, mas não é, portanto, azar, é a vida, quer dizer, mas portanto, ou seja, o que acontece é que de facto, durante o processo de produção, tipicamente os clientes são inconstantes. Hoje quer amarelo, amanhã quer preto, hoje quer azul, amanhã quer não sei o quê, hoje quer duplo pé direito, amanhã quer simples, hoje quer não sei o quê. Quer dizer, ou seja, nós temos que ter uma validação do caminho a seguir por parte do cliente de uma forma muito assertiva e muito objetiva, porque as indecisões do cliente têm que ser financiadas pelo próprio cliente. Sim. E antes de irmos às validações, olhando para um desses sprints, como é que conseguem gerir o facto de, em particular nas fases iniciais do projeto,
projeto é um ato criativo, não é? Ou seja, uma coisa que não existe e vamos criar, não é que todos os projetos têm que ser uma obra de arte, o que é que seja, mas está-se a criar algo, tem que ser pensado, e pensar um projeto é por natureza uma atividade de tentativa e erro, não no sentido aleatório de vou tirar a barra à parede a ver se pega, mas de experimentação e de olhar outra vez. Como é que vocês conseguem balizar no tempo isto, até de antemão, quando estão a orçamentar, de perceber, imagino que às vezes, se calhar à primeira sai uma linha que funciona e segue-se por aí, e se calhar há projetos em que têm que fazer 2, 3, 4 tentativas até perceber que estão a chegar à solução. Como é que conseguem casar isto? Como é que gera este desafio? É assim, na nossa forma de trabalhar é assim, nós estudamos sempre um conceito, ou seja, há sempre uma ideia base que tem que ser testada naturalmente. É óbvio que essa fase é a fase mais difícil, digamos assim, de prever, porque há um fator de imponderabilidade gigantesco que é, ainda não nasceu, não sei como é que vai ser, quer dizer, a criancinha ainda não nasceu, sei lá o que é que vai ser, não faço ideia, se é loira, de olhos azuis, gordinha, magra, inteligente, burra, não faço ideia, portanto, não nasceu, até nascer, eu tenho que pensar o que é que vai acontecer. O que acontece é que, assim, há uma coisa que também nos dá conforto, quer dizer, é que, assim, nós fazemos 150 projetos por ano. Desses 150 projetos por ano, em 18 anos, estamos a falar de, sei lá, muitos milhares de projetos. Não vamos fazer aqui as contas. E, portanto, ou seja, o que acontece é que, assim, a experiência... às vezes acontece, muitas vezes nós que temos um arquiteto a trabalhar, um arquiteto mais novo está a trabalhar e nós chegamos lá e sentamos e em 3 minutos resolvemos a charada. Isto não é porque nós somos melhores que eles, é porque somos muito mais velhos do que eles. Ou seja, já passou muita estrada debaixo das nossas rodas e, portanto, nós temos, eu costumo dizer uma coisa que é em primeiro lugar, mais vale uma má ideia do que uma não ideia. Ou seja, eu com uma má ideia consigo trabalhar, portanto, eu consigo ter pessoas que me produzam más ideias e que essas más ideias são embriões de boas ideias. Por outro lado, acontece uma coisa, é assim, a arquitetura é uma linguagem, ou seja, quanto mais vocabulário eu tiver, melhor falo essa linguagem. Acontece muitas novas gerações que não leem, as pessoas depois acontece, não sei se estão por dentro disso, as criancinhas novas agora, as minhas netas, por isso simplesmente dizem, avô, posso leite? Pode o quê? Posso leite? Ou seja, eles não têm vocabulário e comem essas palavras. É assim, ao fim de 40 anos de experiência, que é o que nós temos praticamente, ao fim de 40 anos de experiência, nós temos um léxico de arquitetura tão grande que muito facilmente nós desbloqueamos temas, ou seja, aceleramos o processo criativo. Muitas vezes acontece uma coisa, nós estamos num processo criativo, eu falo por mim, eu estou num processo criativo e de repente chega ali a um impasse e aquilo não me sai. Eu peço ao João ou peço a outra pessoa, vamos fazer aqui um brainstorm. E desse brainstorm, de repente, surge uma solução que resolve o problema arquitetonicamente com a qualidade que nós exigimos. Então, se calhar, contrariamente ao que se podia pensar à primeira vista de um ateliê grande ou um escritório grande de arquitetura, vai ser muito a receita, vai ser muito entra porco e sai chouriço, e uma coisa mais pequenina, temos um atendimento mais pessoal e mais empenho de quem lá está. O que me estás a dizer é o facto, a escala, a história e portanto, a experiência, digamos assim, e os recursos que estão envolvidos, antes pelo contrário, isto vai dar um aumento exponencial da criatividade, do leque de soluções possíveis, de conseguir resolver o projeto de uma maneira e não de outra. Portanto, traz essa riqueza ao projeto. Sentes isso? Absolutamente. Não tenho a mais pequena dúvida. Eu até digo uma coisa, nós temos aliás, por outra coisa, a dimensão traz diversidade, ponto número 1, diversidade de pensamento, ponto número 1. Segundo, é assim, a dimensão permite-nos fazer coisas que os gabinetes pequenos não conseguem. E eu já tive um gabinete pequeno, aliás, o OpenBook começou com bebê, não é? Portanto, o que acontece é assim, nós dentro da estrutura da OpenBook, os arquitetos fazem arquitetura. Isto é uma riqueza brutal para o processo, ou seja, nós não temos arquitetos a fazer marketing, não temos arquitetos a fazer recursos humanos, não temos arquitetos a fazer contabilidade, não emitir faturas, a fazer cobranças, nada disso existe, temos gente para isso tudo. Temos um staff de suporte à atividade enorme. O que acontece é que nós, dos 70 ou 80 arquitetos que nós temos,
todos eles são focados em fazer arquitetura. Isto é de uma riqueza brutal, ou seja, quando estão 8 horas ou 9 horas ou 10 horas por dia a pensar arquitetura, isto no final do dia ganha-se uma destreza de pensamento e uma destreza de concepção que vai acelerar brutalmente o processo. Por outro lado, acontece uma coisa, é assim, a personalização do projeto é muito mais eficaz quando eu tenho uma equipa grande. Porquê? Porque cada projeto é um fato à medida, é um protótipo, ou seja, enquanto uma pessoa demora 3 anos a fazer um protótipo de um carro para depois fazer 1 milhão de carros, nós fazemos protótipos todos os dias para todos os projetos. Portanto, não há projetos iguais, mas o que há é vocabulário igual, ou seja, é assim, há soluções que eu posso apresentar num hospital que são de repente fantásticas para eu apresentar num escritório. Eu vou buscar toda esta informação, esta riqueza do fluxo de informação que circula dentro da empresa é exponencial em relação ao vocabulário criativo que eu consigo meter em cima da mesa. Se eu for um escritório muito pequeno, naturalmente esse vocabulário é infinitamente mais pequeno. Como é infinitamente mais pequeno, acaba por estar muitas vezes preso àquela receita do arquiteto. Há arquitetos que fazem tudo branco. Eu acho que fazem tudo branco. Eu não estou a criticar quem o faz, como eu digo, não critico mesmo. Acho que é mesmo, são opções. O que eu digo é que o facto de cada projeto ter uma cabeça autónoma e não são os sócios da empresa, nós temos associados, project leaders, todos eles são criativos e são os donos da bola, mas todos eles têm intervenção da equipa toda. Quer dizer, nós muitas vezes passamos por um corredor, vemos um determinado projeto que não estamos por dentro, que eu falo por mim, eu não estou por dentro, pergunto o que é, mas porquê não fazem assim antes? E para a grande ideia. E esses pequenos contributos que todos nós damos a todos os projetos são uma riqueza brutal, aceleram o processo, dão uma consistência muito maior ao produto final e no final do dia fazem um cliente satisfeito, que é aquilo que importa, basicamente. Pois, e de facto aí a escala a ter um peso muito grande nisso. Outros desafios na escala, portanto, vocês tomaram uma opção deliberada de crescer, já falámos sobre isso, se calhar não aqui, mas conversas que já tivemos várias vezes. Porquê este crescimento? Que vantagens é que isso traz? Como é que isso faz parte da vossa estratégia? Pronto, um bocadinho sobre isto, sobre este crescimento. E que desafios é que tem já agora? Sim. Obviamente desafios tem, assim, gerir uma empresa de 20 pessoas não tem nada a ver com gerir uma empresa de 100. Há desafios de uma complexidade completamente distinta. Começa logo pela folha de pagamentos, quer dizer, que são umas centenas de milhares de euros por mês, e portanto uma empresa de 20 tem folhas de pagamentos mais pequenas, quer dizer, é assim, eu diria que a escala tem muitas vantagens, tem enormes vantagens, tem alguns desafios, como é óbvio. Acho que o crescimento, há uma coisa que é importante, é assim, vamos lá ver. Há uma frase que se usa muito: ninguém é despedido por contratar a IBM. Ou seja, nós queremos ser a IBM. Ou seja, nós queremos ser a empresa para a qual ninguém é despedido por nos contratar. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, neste momento, o que acontece? As grandes empresas vêm ao mercado saber quem é que são os melhores e nós estamos no shortlist. Isso, a escala, é crucial para atingir esse estatuto, digamos assim. Por outro lado, acontece uma coisa. A escala, ao contrário do que aparentemente se pensa, é mais fácil ter uma folha de pagamentos de umas centenas de milhares de euros do que ter uma folha de pagamentos de umas dezenas de milhares de euros. Porquê? Nós, no fundo, permite-nos, por um lado, como eu digo, é assim, nós estamos na cabeça de cartaz, ou seja, nós somos uma cabeça de cartaz. Cada vez que alguém vem ao mercado, um fundo americano, um fundo alemão, uma empresa internacional qualquer, uma multinacional qualquer, percebe quem é que são os melhores, vão-nos contactar. Portanto, é assim, nós temos uma área comercial que o próprio nome em si já cativa, já atrai, ou seja... por outro lado, é assim, é muito mais fácil, eu só tenho acesso a projetos grandes se eu for grande. Ninguém contrata uma caixa de depósitos se eu tivesse 15 pessoas a trabalhar, porque a probabilidade de eu falhar é 100%, não vou conseguir. A probabilidade de entrar numa empresa com 100 pessoas e perceber que eu consigo montar e mobilizar uma equipa de 10 ou 15 para durante 6 meses estar focado neste projeto é muito mais credível do que quando uma empresa é pequena. Por outro lado, de facto, lá está, é assim, eu consigo profissionalizar de uma forma muito objetiva
todas as atividades que uma empresa necessita e que tipicamente a escala não permite. O marketing, os recursos humanos, a contabilidade, a direção-geral, operações, o SEO, o sales, tudo isto são áreas que eu só consigo tê-las com escala, porque senão representam 50% da minha faturação. Sim. Ou seja, essas áreas depois aguentam ter 100 pessoas ou ter 200 pessoas. Claro que se tiver acima de 200 pessoas, já essas áreas têm que ser maiores também. Sim. Mas, portanto, ou seja, é mais fácil gerir um peso pesado do que gerir um peso pequeno. Muito mais fácil, ao contrário do que as pessoas genericamente pensam. Portanto, foi uma estratégia. O crescimento foi, de facto, uma estratégia, foi uma decisão estratégica. Sim. E como é que o crescimento afeta ou é afetado por sabemos que o mercado tende a puxar honorários para baixo, tende a dar muito pouco tempo para se desenvolver os projetos e também por isso menos honorários, por menos tempo, supostamente estão menos recursos aplicados. Ou seja, há aqui uma pressão para baixo que tem prejudicado bastante a atividade dos projetistas, não tenho dúvida nenhuma, os projetos tendem a ser mal pagos ou são mal pagos, se quisermos. Sentes que o crescimento mitiga isto? Ou seja, que a pressão para baixo é um bocadinho reduzida dada a escala e o peso da marca e por aí fora? E já agora, e como é que fez este tema, de facto, do mercado puxar para baixo os honorários? Porque acho que isso afeta-nos a todos, de alguma maneira. Afeta o país, não é? Em termos de qualidade de projetos e tudo mais. Eu acho que o mercado puxar para baixo demonstra um profundo desconhecimento do que é de facto a atividade. Além de mais, demonstra que é um profundo desconhecimento, percebe que é completamente irrelevante cobrar mais 0,5% de honorários ou menos 0,5% de honorários no final do dia, no cômputo geral, uma obra de 40 milhões, cobrar 1 milhão ou 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 200 é a mesma coisa, quer dizer, em termos de business plan, digamos assim, sim, não mexe a agulha, não faz mexer a agulha, portanto é completamente irrelevante, demonstra algum provincianismo em relação a quem contrata. Por outro lado, acontece uma coisa, é assim, o grande desafio há aqui dois fatores. Em primeiro lugar, é um desafio interno, que é produzir com qualidade e produzir com controle de produção, com controle de custos de produção, ou seja, como é que produzimos dentro do budget, mas com o controle de qualidade. E há aqui um tema que é absolutamente crucial, é que é assim, as indecisões têm que ser pagas e tem que haver uma gestão de contrato muito assertiva. Nós criámos recentemente, há cerca de 1 ano e meio, uma função dentro da empresa que nós chamamos de Design Management, que uma das coisas que faz é exatamente esta gestão de contrato, ou seja, o facto de nós definirmos aqui os milestones de validação do cliente ao longo do processo, em que nós entregamos deliverables, nós fazemos uma determinada entrega a um determinado cliente e o cliente tem que me validar. Se o cliente vai contra essa validação, há os honorários que ele percebe. E isto é uma coisa perfeitamente claríssima. O cliente percebe. Se eu disse que eu quero 4 quartos, por absurdo, e afinal agora só quero 3, você já me validou 4, eu vou ter que alterar o projeto, vamos proposta de honorários a mais e pronto. E esta gestão de contrato é significativa em relação à rentabilidade do projeto, porque a não gestão deste contrato, estamos em roda viva e a probabilidade de nós chegarmos ao final do processo e gastarmos o triplo das horas é gritante. Sim. Portanto, ou seja, há aqui estes dois temas. Por um lado, como é que nós queremos processo de validação. Por outro lado, como é que nós gerimos um processo de produção que me permita, de facto, pôr os recursos certos na altura certa e controlar que esses recursos, que as horas que eu tenho, que eu atribuo ao projeto são billable, são cobráveis, digamos assim. E, portanto, sentes que a escala a esse nível também ajuda em termos de definição de honorários e de gestão da relação comercial com o cliente, dos honorários com o cliente, que a escala vem ajudar isso, ou seja, que não dá aquele efeito de agora tenho que baixar preço porque sim, porque tenho que dar trabalho a muita gente. Eu acho que é o contrário, a escala ajuda completamente, quer dizer, é assim, é o que eu digo, como a pessoa entra na McKinsey, já sabe quanto é que vai pagar, quer dizer, já sabe que vai pagar uns centenas de milhares de euros, qualquer projeto que meta, eu não faço ideia quanto eles cobram, mas quer dizer, é assim, ou seja, o nosso objetivo é ser a McKinsey da arquitetura, o nosso objetivo é que de facto a pessoa entre no nosso escritório
respire confiança, o profissionalismo da maneira como a proposta está feita, o profissionalismo da maneira como o contrato está gerido, o profissionalismo da maneira como os deliverables são entregues, e a qualidade para nós é absolutamente crucial, a qualidade da arquitetura. Para nós um projeto tem que ter a máxima qualidade possível. Ou seja, nós não fazemos projetos a carregar pela boca, não fazemos. Os nossos projetos têm todos discussão de arquitetura profunda. E eu acho que é essa discussão de arquitetura profunda que depois nos dá também o caminho certo em relação à produtividade, à própria produtividade, quer dizer, a produção em si assenta. Quando eu tenho, a lógica base é assim, quando eu tenho um conceito de arquitetura muito forte, eu tenho uma linha condutora que é muito fácil a partir daí eu desenvolver o projeto. Se o meu conceito não é forte, eu facilmente me desvio do caminho e às tantas estou a criar um projeto de má qualidade, e essa má qualidade arquitetónica, não estou a falar técnica, essa má qualidade arquitetónica, o que me vai propiciar é, se eu num projeto, o tipo de soluções que eu estou a desenvolver ao longo do projeto, vou criando soluções acessórias que no final do dia obrigam a pensar cada... Ou seja, se eu não tenho uma linha condutora... Exatamente. Já falámos da Open Book, da organização, do crescimento da equipa e por aí fora. Agora, um projeto, falámos um pouco da relação com o cliente e da intervenção que o cliente pode ter num projeto e como é que isso pode afetar ou não a performance da equipa. Agora, desenvolver um projeto implica toda uma equipa técnica, que uma parte será vossa, no vosso caso, da arquitetura, mas implica juntar toda uma orquestra de engenharias. E hoje em dia, digo muitas vezes, eu quando comecei a trabalhar para construir um prédio, um arquiteto e 3 engenheiros faziam a coisa. Hoje em dia, para fazer um prédio, para mudar uma sanita de uma casa de banho, se quisermos, temos que pôr pelo menos 15 engenharias lá dentro para a coisa funcionar mais ou menos. Acústica, luz, segurança, eu sei lá, tanta coisa. Como é que vocês conseguem, como é que estão estruturados para o desenvolvimento disto? Porque para conseguirem ter o tal, se não conseguimos medir, qual é que é a expressão? Só conseguimos gerir aquilo que conseguimos medir e, portanto, para conseguir trazer essa boa performance aos projetos em termos da gestão dos recursos, como é que isto funciona com todas as equipas externas que têm que trabalhar convosco, que naturalmente vão ter os procedimentos deles também, a forma de trabalhar deles. Aliás, isto é um desafio corrente nos projetos todos. Como é que nós juntamos equipas que têm formas de trabalhar diferentes para conseguir construir determinado edifício? Como é que isso tem acontecido convosco? Como é que vocês veem este mundo da coordenação de projetos? É assim, começa por, eu acho que há aqui começa por nós sermos um escritório BIM, não é? 100% BIM. Isso obriga-nos a ter standards, ou seja, e o facto de nós sermos uma empresa grande, também somos uma empresa atrativa para as empresas de engenharia trabalharem connosco, e portanto nós também temos aqui uma capacidade de exigência de que essas empresas trabalhem com os nossos standards. Isso começa por aí. Se adaptem a vocês. Que se adaptem a nós. Porque na realidade nem é a nós, é aos standards internacionais, que nós trabalhamos com os standards internacionais. Portanto, ou seja, nós não estamos a pedir às engenharias para trabalharem de uma forma completamente out of the blue, quer dizer, não tem nada a ver. Os nossos standards são os standards internacionais e, portanto, aquilo que nós exigimos é que as empresas que trabalham connosco trabalhem com os standards internacionais. Começa nós, todos os projetos em que nós desenvolvemos e todas as empresas que nós consultamos, nós apresentamos sempre o BEP, que é o BIM Execution Plan. Esse, basicamente, é o processo, é a maneira como nós queremos que o processo seja desenvolvido. Por outro lado, acontece uma coisa, é assim, nós temos uma calendarização e essa calendarização é passada à engenharia com as devidas folgas, naturalmente, porque é assim, que nós, como temos a coordenação de projeto, portanto, nós pedimos que as engenharias nos entreguem, antes de cada fase, as informações definitivas dessa fase. Sim. Com uma determinada antecipação para nós podermos fazer essa coordenação. No entanto, o que acontece é assim, os standards que nós temos, trabalhamos com todas as plataformas de partilha, em que nós basicamente temos internamente duas BIM Coordinator que recebem a informação, fazem o clash detection, fazem a gestão, isso do ponto de vista
eu diria geométrico. Pronto, do ponto de vista geométrico, ou seja, nós recebemos todas as informações das engenharias e essas informações são mapeadas ao longo do tempo, ou seja, posso dar um exemplo. Aqui há um projeto que nós entregámos agora, vai começar a obra em breve, ali em Alcântara, um edifício de escritórios de 20 mil metros quadrados mais ou menos. Nós chegámos ao final do processo e tínhamos 380 e tal revisões de projeto, issues que foram detectadas do projeto, e temos o histórico, desde a primeira até à última. Houve uma colisão entre uma conduta e uma esteira. Quem é que é a responsabilidade de resolver? É do AVAC ou é das elétricas? Sim. Ou seja, e aparece lá essa informação, uma bolinha a dizer que esta responsabilidade foi das elétricas e já foi resolvida. Portanto, todo esse trabalho, sob o ponto de vista técnico e geométrico, digamos assim, da compatibilização do projeto, sob o ponto de vista das necessidades, é assim, o que acontece? Nós temos os Project Leaders dedicados e temos o Design Management dedicado também a cada projeto destes, com alguma dimensão. O Design Management ainda não está em todos os projetos, está essencialmente em projetos mais complexos, hospitais e edifícios de escritórios, por aí fora. Isso permite-nos o quê? De facto, o design management tem uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é uma perspectiva normal de um arquiteto de produção, porque tem uma perspectiva mais de antecipar problemas e enquanto o arquiteto tem uma perspectiva de resolver esses problemas. Ou seja, essas duas perspectivas, no final do dia é o casamento perfeito. Ou seja, se eu estou a antever e tenho uma pessoa focada na resolução, naturalmente essa antecipação vai tocar campainhas em todas as especialidades que estão envolvidas nessa antecipação desse problema, de forma a que quem está a resolver o problema tenha uma chamada de atenção: cuidado que isto tem que ser resolvido, cuidado que isto tem que ser resolvido. Voltando aí ao clash detection durante o projeto e por aí fora, não há dúvida que o software e o hardware hoje em dia fazem maravilhas. Nós temos-nos deparado com desafios ao nível do mindware, ou seja, conseguir de facto o envolvimento das pessoas para estarem dentro da plataforma, olhar para as coisas, portanto a equipa projetista, a arquitetura, engenharias e isso tudo. Há aqui pressões que fazem que isto não aconteça, desde logo os honorários que puxam para baixo e de repente temos uma arquitetura que tem X horas alocadas ao projeto, as engenharias tipicamente têm muitas menos. Já agora, quando um projeto de arquitetura precisa de 6 meses, o AVAC se calhar na verdade só precisa de 2 meses de trabalho, tem que estar cruzado com a arquitetura, mas portanto, há aqui desfazamento da alocação de horas ao projeto. Há de facto um tema de honorários que puxa para baixo, que está tentado a puxar a energia para baixo, não tem dúvida nenhuma. E portanto as pessoas estão espalhadas assim muito fininho em N projetos. Na hora da verdade, quando os queremos puxar a essa gestão clash detection em tempo real, estar a desenvolver o projeto, tem sido difícil, porque as pessoas depois não estão lá ou não estão tão empenhadas como isso. Vocês têm conseguido mobilizar isto? Têm sentido esse desafio? Eu acho que nós estamos a peneirar de alguma forma as empresas de engenharia que trabalham connosco e que nos dão a resposta que nós entendemos. Ou seja, naturalmente nós estamos abertos sempre a empresas novas e todos os dias surgem empresas novas e empresas de qualidade, mas de facto aquelas que nos dão resposta são aquelas que nós... É assim, a nós dá-nos muito trabalho. Há aqui uma coisa que é importante, é assim, as empresas de engenharia, ao contrário da arquitetura, têm uma facilidade muito grande, quer dizer, ou seja, as empresas de engenharia não têm trabalho comercial, ou seja, todo o trabalho comercial é feito pela arquitetura. As empresas de engenharia têm um trabalho de apresentação a um determinado gabinete e a partir daí o gabinete passa-lhes o trabalho que angariou, portanto, ou seja... Tem o trabalho comercial junto dos gabinetes de arquitetura que muitas vezes são os clientes deles, exceto quando não são. Eu diria que não, eu diria que é assim, tem um trabalho inicial, depois a partir daí, a partir do momento em que ganha fidelização, continua a trabalhar e não é consultado. Nós temos, quer dizer, nós regularmente, primeiro que consigamos fechar um contrato, nós temos um trabalho gigantesco comercial, até em termos de concurso de ideias, não há projeto que nos adjudique indiretamente, salvo raríssimas exceções. A maior parte dos projetos, a esmagadora maioria dos projetos são por concurso de ideias, portanto, ou seja, e no final do projeto está ganha, parecem as engenharias. Eu não estou a desvalorizar esse trabalho, é uma circunstância do mercado, é assim como é o que é. Mas o que eu digo é que é assim, é importante de facto, lá está, é importante as empresas terem escala.
Eu tenho duas formas de pensar que são distintas, são diametralmente opostas, e não sei exatamente qual é que é aquela que me dá mais conforto, que é qual é a empresa de engenharia, se é melhor contratar uma empresa que faça as especialidades todas, ou é melhor contratar à peça. Contratar à peça dá muito mais trabalho, mas por outro lado, se eu vou contratar uma empresa de hidráulicas, eu tenho a certeza absoluta que quem está à frente da empresa de hidráulicas é talvez a melhor empresa de mercado de hidráulicas. É talvez o melhor engenheiro de hidráulicas. Se eu for uma empresa da AVAC, é o melhor da AVAC. Se eu estou a contratar tudo, provavelmente são os segundos melhores que estão nessa empresa. Ou são as caixas de bombons, não é? No fim ficam sempre há uns bestiais que desaparecem logo e no fim sobram lá uns de gengibre e mel e não sei o que ninguém pega naquilo. Não quer dizer que para 90% dos projetos não sejam suficientes, ou seja, o que eu digo é que se eu quero um projeto verdadeiramente complexo, ou que há um projeto verdadeiramente complexo, eu tenho que trabalhar com os melhores. Por outro lado, acontece uma coisa, já nos aconteceu, já temos boas experiências em trabalhar com empresas que fazem tudo, e já tivemos mais experiências. Portanto, eu não tenho muita noção, não tenho muito, ou melhor, não tenho com muita clareza qual é que é a melhor solução. Há uma coisa que me dá um grande conforto, é eu agarrar no telefone e falar com o responsável máximo daquela atividade. E falar com a pessoa que depois vai passar para o responsável da atividade. Há aqui uma perda de informação e uma perda e uma desresponsabilização que nos dão algum desconforto. Portanto, ou seja, mas eu diria, a maneira de controlar, de facto, o processo não pode ter tempos mortos. Aí de facto, esta filosofia de sprints que nós utilizamos é muito profícua em relação ao desempenho do próprio projeto, mesmo com as engenharias, porque se eu tenho um sprint, que os engenheiros naturalmente entram numa fase posterior, ou não entram no sprint 1, não é? Mas se calhar no sprint 2 já entram. Ou seja, quando eu já tenho uma validação de um cliente para um determinado caminho, eu já quero ter uma pré-validação se a minha solução, qual é a viabilidade que a minha solução tem. Portanto, a segurança contra incêndios devia estar no primeiro. Não necessariamente. Estar no sprint 1, mas no projeto. Claro. Sim. O sprint 1 é um conceito, conceito necessariamente. Quer dizer, ainda não tem a geometria, tem um conceito. Qual é o caminho é este? Tão confortável, está confortável, quer ir para o Algarve ou quer ir para o Porto? Não, eu quero ir para o Porto. Pronto, já sabemos que queremos ir para o Porto. Então, a partir daí, a segurança... Portanto, o que me parece é que também este nível de gestão da coordenação do projeto e de envolvimento de outras equipas, a escala joga a favor. Sempre. Ou seja, a arquitetura enquanto empresa, com estrutura, com processos, com isso tudo, claramente joga a favor de conseguir trazer os outros a adaptarem-se ao desenvolvimento do projeto, como ele está a ser desenvolvido. Jaime, assim, eu acho que há duas coisas. É assim, a escala joga a favor e o prestígio também. Ou seja, se o cliente, se os nossos fornecedores, os nossos parceiros, eu não gosto de chamar fornecedores aos engenheiros, são parceiros, mas se os nossos parceiros reconhecem a nossa qualidade de processo e a nossa destreza, naturalmente que eu quero estar do lado dos bons. Portanto, se eles conhecem que nós somos bons, naturalmente querem trabalhar connosco. Assim, se eu tivesse um mau processo, eles olhavam para nós e diziam assim, não quero trabalhar dessa maneira. Agora, se eles percebem que o processo é um processo bom, eu quero estar do lado dos bons. Portanto, é mais fácil eu ter uma escala de uma empresa organizada e um processo bem estruturado, eu conseguir cativar os nossos parceiros para o nosso processo, do que se eu tiver uma empresa pouco estruturada, como tipicamente a esmagadora maioria dos gabinetes mais pequenos são, que não tem processo, eu não consigo cativar os engenheiros para um processo que não existe, praticamente. Mas era esse nível que estava a dizer, ou seja, não estava a dizer de como tens a escala, és um gajo grande e consegues impor, não é? Ou seja, mas claramente facilita a atração de gabinetes que digam sim, eu vou-me adaptar à vossa forma de trabalhar, porque também é melhor para mim. Pois. Claro. E agora acho que era interessante falarmos um bocadinho de como é que se formam os arquitetos e como é que se formam não tanto ao nível da universidade, mas depois constantemente, e já lá vamos porquê, e também acho que é sempre interessante aqui alguns conselhos para quem esteja a entrar nesta atividade, de que palavras é que deixarias. Hoje em dia os projetos são brutalmente complexos e é preciso saber muito sobre muita coisa
Desde a arquitetura, para começar, não é? Para quem, portanto, estamos a falar de fazer projetos de arquitetura, mas quer dizer, dificilmente se consegue fazer um projeto de arquitetura sem saber falar com o engenheiro de estruturas, com o AVAC, com tudo e mais alguma coisa. Temos depois o mundo cada vez mais forte e mais complexo também, outra vez a palavra complexo, do software e dos processos e do BIM, ou seja, se há 50 anos alguém acabava o curso e era desenhar e, portanto, a ferramenta não exigia muito do ponto de vista cognitivo, se quisermos, hoje em dia é preciso aprender a mexer na ferramenta e ocupa uma largura de banda fortíssima. Como é que tu vês arquitetos a chegar ao mercado e qual é o papel das empresas agora? E que conselhos é que darias com o que é que vocês estão a fazer neste crescimento, ou seja, tornar os arquitetos fluentes em todas estas coisas que eu falei, que são muitas, não é? Não falei de todas. É assim, eu acho que, começando pela área do software, eu acho que o software para as novas gerações é mais natural. Eles, quer dizer, eles nascem agarrados a um computador, quer dizer, portanto, ou seja... Desculpa, vou-te interromper. Mais ou menos. Porque eu chego à conclusão que a malta é muito boa a fazer assim com o dedo, mas eu vejo, tanto em contratações, vejo nos meus filhos, vejo em vários filhos de amigos e por aí fora, se eu agarro e digo, então agora instala lá a Dropbox ou cria uma conta de e-mail ou instala a Dropbox no computador ou desinstala um software e volta a instalar outro, eu não sei até que ponto é que são tão nativos como isso. É assim, vamos lá ver. Eu também diria que tu, para conduzires um carro, também não tens de saber mudar o óleo, quer dizer, ou seja, certo. Eu acho que conduzires um carro tens de saber conduzir o carro, ou seja, nós temos a nossa malta dos ITs que fazem esse tipo de coisas. Portanto, eu acho que o mais importante de tudo, quando eu digo que eles mexem, de facto, têm uma capacidade de facto de pegar num software e entrar dentro do software, obviamente... nós dentro da OpenBook nós temos um know-how interno gigantesco e, portanto, eu costumo dizer qualquer pessoa que entra tem 15 dias de formação intensiva, ao fim de 15 dias começa a trabalhar em projetos e é o que eu costumo dizer, é assim, nós temos um processo muito colaborativo e qualquer dúvida, cry for help, basicamente, ou seja, e toda a gente ajuda ao lado e de facto há uma aceleração do processo de conhecimento de software muito grande. O software em si é uma ferramenta extraordinária. Um tema de aprendizagem naturalmente entra. Não, isso acho que não. O que eu acho de facto, aquilo que é mais importante acima de tudo é o aprender com quem sabe tudo o resto, ou seja, ter a consciência, ter capacidade de como é que se dá a capacidade a um arquiteto jovem de discutir de igual para igual com um engenheiro de estruturas, porque a solução que ele está a propor não é isso, não bate certo com o nosso projeto e vamos encontrar aqui uma solução. Isso é com anos, ou seja, isso aí não é possível. Nós, um miúdo de 27 ou 28 anos, quer dizer, não vai discutir com um engenheiro batido com 30 anos de experiência porque não sabe, basicamente não sabe, não passou, não tem maneira de saber. Não tem maneira de saber, portanto, ou seja, aquilo que eu acho que é mais importante e é uma das coisas que é uma das nossas bandeiras dentro da OpenBook é sentido crítico. A pessoa não pode receber, não pode, lá porque o engenheiro diz que sim, é assim. Não é assim. Não é assim porque eu não quero que seja assim. Se eu não sei discutir com ele, eu tenho que arranjar quem me ajude a discutir com ele, mas se eu não quero ter um pilar no meio da sala, não é porque o engenheiro tem que ser que é um pilar no meio da sala, que eu vou ter que ter um pilar no meio da sala. Isto é obviamente um disparate é um absurdo, de uma solução extrema absurda, porque nenhum engenheiro que se preze com quem nós trabalhamos faria uma coisa dessas. Mas quer dizer, é assim, eu tenho que ter sentido crítico e tenho que... há uma coisa que eu acho que é muito importante e fez um bocadinho parte da minha aprendizagem enquanto jovem arquiteto. Eu tive eu fiz um projeto, para mim foi a minha tese de doutoramento, digamos assim. Foi um projeto que ganhei em 1993, foi a sede dos laboratórios do Infarmed. O projeto do Infarmed é um projeto muito giro, foi um concurso que ganhámos em 93. Na altura, o meu gabinete era eu, o João Cortes, o terceiro sócio e um colaborador, e fui eu que fiz o projeto, eu diria que 95% do projeto. E tive, durante uma obra que atualmente diria que iria custar para aí 30 ou 40 milhões de euros, não sei, estou a imaginar. Certo. Portanto, uma obra com alguma dimensão. E eu passei todo o tempo da obra, e metade do meu tempo eu estava na obra a trabalhar com os preparadores de obra.
A construtora foi a Teixeira Duarte, e a Teixeira Duarte, uma construtora extraordinária, de facto, e que me deu todo um traquejo, a maneira, e aí qual é que é o discernimento? É eu saber ouvir e saber tomar decisões. Porque a grande parte das propostas que nos são dadas são propostas que têm uma substância técnica que eu tenho que conseguir destrinçar o que é fundamental para o meu projeto ou o que é que facilita a obra ao empreiteiro também. E isto vai dando aqui todo este conhecimento, é muito importante a obra, vai dando aqui todo um conhecimento que, de facto, há coisas que eu digo, em primeiro lugar tenho que ouvir quem sabe. Se não sei, tenho que ouvir quem sabe. E consoante a informação que me é dada, eu ter a humildade de dizer a sua solução é melhor, mas também ter a segurança na qualidade do meu trabalho para dizer a sua solução não é melhor. Eu quero isto desta maneira. Ou seja... E tu vês que os arquitetos hoje em dia, estamos a falar de quem está a começar, que está exposto a isto, ou tem a oportunidade de estar exposto a isto, ou corre o risco de estar no escritório a fazer mapas de vãos? É assim, no nosso não. No nosso corre esse risco. Ou seja, no nosso eu diria que, como eu costumo dizer, eu não me interessa de onde vem a melhor ideia, interessa que ela surja. Portanto, ou seja, e tanto pode vir do arquiteto mais júnior que acabou de entrar, ou do arquiteto mais sénior que está lá desde a data 1 da empresa. Portanto, ou seja, para nós isso não é tema. E como o nosso trabalho é colaborativo, lá está, um arquiteto júnior pode propor uma coisa que faça todo o sentido e que depois tenha um suporte técnico do arquiteto sénior, ou pode pôr uma coisa que não faz qualquer sentido e ele vai perceber que tecnicamente não faz sentido, porque tem um arquiteto sénior a dizer que não faz sentido. Ou seja, este processo colaborativo, eu acho que uma das enormes virtudes do trabalho colaborativo é o crescimento conjunto, basicamente, é a aceleração do conhecimento. Claro que a aceleração dos processos joga um bocadinho contra essa aceleração do conhecimento, porque os dias de calendário são fundamentais para o amadurecimento de um projeto, e quando não há dias de calendário, quando eu tenho um projeto para fazer num prazo absolutamente alucinante, o que me vai acontecer tipicamente é que eu vou ter que tomar decisões que muitas vezes não são ponderadas, e não serem ponderadas são as que são as melhores possíveis, não são as melhores reais, são as melhores possíveis, não é? Portanto, ou seja, aí é um tema, eu acho que é um tema, antigamente as pessoas demoravam muito tempo a pensar em projetos e a obra corria muito rapidamente. Atualmente tudo se atropela, tudo se está a atropelar, as máquinas têm o defeito de passar uma mensagem ao cliente, que agora nos computadores tudo se faz rápido, e esquecem-se que o computador é uma ferramenta de projeto, não é o projeto em si. Mas o projeto em si sai da nossa cabeça, sai dos dias de calendário, sai da maturação, sai da riqueza que o nosso pensamento arquitetónico introduz. Ou seja, isso aí é que é verdadeiramente a qualidade do projeto. De facto, depois é óbvio que eu tenho uma ferramenta que me produz muito mais rápido em termos técnicos, consigo desenvolver a parte técnica, a parte criativa. Pois, eu digo muitas vezes que hoje em dia nós produzimos teras, gigas de informação e mandamos telemóvel uns para os outros rapidíssimo, mas esquecemos que a velocidade de processamento do nosso cérebro deve ser a mesma há 200 mil anos, ou coisa do género. Nós achamos que somos muito mais sofisticados enquanto organismo biológico do que era a malta na Idade Média ou há 10 mil anos, mas o hardware é mais ou menos o mesmo, dá-me ideia. Então, conselhos para malta nova que chega ao mercado de trabalho. Um arquiteto chega hoje ao mercado de trabalho, o que é que palavras sábias? Eu acho que há dois, como eu dizia há bocado, agora há dois tipos de arquitetos. Há aqueles que fazem arquitetura e não conseguem fazer mais nada, e há aqueles que fazem arquitetura mas podiam fazer outra coisa qualquer, digamos assim. E não quer dizer que não sejam belíssimos arquitetos, eu não estou a dizer isso mesmo. Nós tivemos lá ao longo dos anos vários arquitetos, belíssimos arquitetos, que de repente decidiram mudar de área e foram para trabalhar em private equities e trabalhar com pronto. É perfeitamente legítimo, e eu acho que o arquiteto o arquiteto que pode fazer qualquer coisa, encontra o processo onde se sente mais confortável. Se está a fazer arquitetura e fica feliz, continua a fazer arquitetura. Se quer entrar noutra área e faça gestão de projeto ou faça... Sim. Abre mais arquitetos em obra e por aí fora. Portanto, claramente, mesmo na indústria há muito mais caminho. Acho que é importante não pôr essas balizas. Ou seja, um arquiteto pode fazer qualquer coisa. Sim. Eu costumo dizer, eu acho que as faculdades são extraordinárias para ensinar a pensar. São péssimas para ensinar a fazer.
eu acho que qualquer arquiteto que sai da faculdade não faz a ideia o que é fazer um projeto de arquitetura na realidade. É uma leve, quer dizer, chega ao final do dia, quer dizer, não faz ideia quanto é que mede uma mesa, se tem 72 centímetros ou 70, quer dizer, não faz ideia, quer dizer, ou seja, tem a evolução dentro da arquitetura é um processo muito lento, muito mais lento que qualquer gestor. Qualquer gestor sai da faculdade, passado 2 ou 3 anos, já tem um nível superior e se for muito bom e faz um MBA e já é diretor e administrador e sabe Deus o quê, quer dizer, pode ter uma progressão muito rápida. Sim. Que chega a um determinado nível e estagna. O arquiteto tem uma progressão ao longo da vida muito lenta que se calhar se cruza com o nível de rendimento, digamos assim, com outras profissões a partir dos 50 anos. Quer dizer, até lá é penar, basicamente. Para o arquiteto que quer arquitetar, digamos assim... Há duas ou três vertentes. É assim, eu acredito muito, obviamente, que eu também sou sócio fundador de uma grande empresa de arquitetura e, portanto, posso falar aqui um bocadinho de... eu acho que trabalhar num gabinete pequeno é um problema. Ou seja, eu acho que trabalhar em gabinetes grandes, eu acho que é uma coisa que aconteceu muito com os escritórios de advogados também. Os escritórios de advogados começaram, penso eu, que há 20 ou 30 anos, já não sei, a agregarem-se e a criarem grandes escritórios de advogados, porque de facto têm a massa crítica para poder progredir em carreira, para poder fornecer carreira, oferecer uma carreira, o desenvolvimento aos seus colaboradores. E, obviamente, todas as virtudes que nós já falámos no início desta conversa. O que acontece é que os gabinetes de arquitetura estão a fazer isso com um delay de 30 anos, quer dizer, ou de 20 anos. Sim. Portanto, há neste momento meia dúzia de players de grande dimensão que perceberam que, de facto, é importante crescer para poder ser estruturado, porque senão, ou seja, tudo o que falámos, tudo que já falámos, e portanto, ou seja, trabalhar, eu acho que quem quer de facto trabalhar em arquitetura, acho que trabalhar num gabinete muito pequeno de arquitetura tem esse problema, pode aprender, pode ter algum nível de aprendizagem muito específica, mas acaba por ter um teto. Que são os sócios da empresa. Ou seja, a pessoa trabalha num gabinete de 10 pessoas, qual é que é a perspectiva? É ser o quê? Quer dizer, vai ser um gabinete de 10 pessoas, porque... E, portanto, um dos conselhos é trabalhar numa empresa grande. Numa empresa grande. Ou então, trabalhar por conta própria. Sim. Ou trabalhar por conta própria, com uma perspectiva de crescimento também. Portanto, ou seja, o trabalhar por conta própria, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, é duríssimo. Pois. É duríssimo. Pois, é duríssimo. E duríssimo porque... então, ao princípio, e eu posso falar no início desta conversa, como sabes, eu comecei a trabalhar por conta própria com 24 anos, no 4º ano da faculdade. É muito fácil uma pessoa chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar supermercado, quer dizer, nem é para pagar salários, é para pagar supermercado, ou seja, portanto é muito difícil, é muito duro, é um sacrifício pessoal muito grande. E para quem se atira a isso, portanto, mesmo terminando aqui a nossa conversa, para quem diga, não, eu quero trabalhar por conta própria, para já o alerta de cuidado, que é mais difícil é mais duro do que possa parecer, mas o que é que dirias a quem vai abrir um ateliê, um gabinete de arquitetura, à luz da conversa toda que tivemos, quer dizer, não é? Então abre um grande, ateliê com 100 pessoas. Claro. Mas o que é que dirias? Eu diria, meçam o que fazem. Meçam aquilo que estão a vender. Meçam o que é que estão a vender. E não vendam abaixo de custo. Portanto, claramente, se não conseguimos medir, não conseguimos gerir. Pois, não se consegue gerir, é assim... É muito importante a pessoa saber o que é que custa fazer um projeto. É muito importante. E é muito importante, e o custo de fazer o projeto não há, eu ganho 1000 euros e, portanto, divido pelos 172 horas do mês. Não, é assim, todos os custos associados, desde seguranças sociais, desde a renda do espaço, desde as eletricidades, desde as águas, desde a empregada da limpeza, desde os softwares que são necessários, desde o consultor da IT que nos vai resolver os tais problemas que estavas a falar. Ou seja, tudo isto impacta no custo da hora e no final do dia a pessoa vai perceber que não consegue vender horas a menos de 60 ou 70 ou 80 euros e
é o valor normal de vender horas, ou seja, abaixo disto, se a pessoa não conseguir perceber que eu demoro 200 horas a fazer um projeto e, portanto, eu tenho que demorar 200 horas vezes o valor que eu consigo calcular da hora e depois eu tenho que medir aquilo que eu estou a produzir, que é para chegar ao final do dia e dizer assim, olha, o próximo projeto custou-me 250, eu já tenho que medir por 250. Ou seja, ganhar esta sensibilidade, evoluir em sensibilidade e em conhecimento da própria orçamentação do projeto e do controle dessa produção, eu diria que é a parte mais importante. É assim, e depois, é assim, não façam as coisas a correr e pensem em arquitetura, porque a arquitetura é das coisas mais extraordinárias, é das atividades mais extraordinárias, porque de facto é a pessoa conseguir passar num edifício e dizer aquilo saiu de um risco, de um papel. Quando vieram ter comigo, não há profissão nenhuma que tenha isto, quer dizer, não. Pois, e tem o alcance de, pode deixar uma marca fortíssima ou pode deixar uma cicatriz, não é? Portanto, exatamente, pode ter uma marca fortíssima, fantástica, ou ter ali 50 anos de gente a dizer mal de nós, não é? De olhar para aquilo. Exato. Rodrigo, muito obrigado por esta conversa. O prazer foi meu. E até breve. E até breve. Continuamos.